Gostaria de convidá-los a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Primeira Samuel. Devo começar semana que vem, se Deus me permitir, uma série sobre as alianças, que é muito importante nós sabermos sobre as alianças, que é compromisso de Deus, que Ele oferece a parte dele e espera que os aliançados também cumpram aquilo que Ele determina. Capítulo 2. Verso 12 até 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote e, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira ou na panela ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim se fazia a todo Israel que ali ia em Siló. Quer dizer, era a porção do sacerdote, tinha um ritual. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E aqui diz: se o ofertante lhes respondia: queime primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém há de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Verso 17, leia comigo. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, é com temor que nós abrimos a Tua palavra nesta manhã. É com temor, Senhor, que vamos comentar estes assuntos, porque sabemos, ó Pai, que é um assunto que tem um certo perigo, um certo cuidado. Por isso te pedimos, Senhor, que haja compreensão e o desejo de ouvir, e que não haja nenhuma, Senhor, mente aqui esta manhã, como que rejeitando o que a Tua palavra diz. Dá-nos capacidade, Senhor, de nos aquietar para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer esta manhã. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. É com temor no coração, nesta manhã, que vou falar deste assunto tão perigoso. E não só perigoso, trágico. Não só perigoso, trágico. Que vai nos apontar princípios que pode nos ajudar a viver todos os dias com temor, e isto mais profundo no coração.
A igreja não é lugar de diversão. A igreja não é um ponto de encontro para se bater papo. O assunto que a igreja trata é assunto eterno. Trata de salvação e trata de perdição. Trata de céu e inferno. Enfim, a igreja trata destes assuntos. E ela não é, portanto, um lugar de shows, um lugar de alguém se apresentar para ser visto. Isso aqui é um lugar onde nós congregamos para adorar, para ouvir, no sentido de preparar a nossa vida para desempenhar dentro deste mundo uma vida que testemunhe, uma vida que sirva para Deus. Quando ele disse para Jó, disse para Satanás: viste meu servo Jó? Você prestou atenção naquele homem? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você lembra que ele disse? Quando Satanás andou passeando e chegou lá em cima, o Senhor disse: por onde você andava? Estava dando uma volta. Ele disse: viste meu servo Jó? E Deus falou da qualificação deste homem. Jó capítulo 1 fala isso, é o primeiro versículo. O que ele diz? Homem íntegro, mas o que? Reto, temente a Deus. E eu gostei da última frase: e desviava do mal. Com isto ele estava vivendo uma vida que agradava a Deus. Portanto, eu quero que os irmãos nesta manhã me ouçam com gentileza, que a nossa missão aqui como pastores não é uma missão muito agradável. Não é. Eu hoje, com a ideia que eu tenho, se fosse um outro tipo de idade, eu iria ser fazendeiro para criar Nelore. Porque eu gosto. Criar bezerros, se compra bezerros desse tamanho, 6 meses depois engorda e vende. Não dá trabalho, só vacina. Então, eu gostaria disso. E outras coisas que eu vinha fazendo na vida antes de ser pastor. Mas quando Deus me chamou, eu me submeti para abrir mão de muitas coisas. Sacrifiquei até a família para poder fazer a obra de Deus. Isso às vezes é assim que acontece. E eu tenho criado nesse tempo que eu vivo, sirvo a Deus, temor a Deus, irmão, porque eu não brinco com as coisas de Deus. As coisas de Deus são muito sérias para a gente brincar. É um perigo a pessoa brincar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. E ao ler este assunto, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre este assunto perigoso. Primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos: o que é mais importante dentro da igreja, ouça bem, é a presença de Deus. Espírito Santo, tem gente que nem ouviu. O mais importante na igreja não é o pastor, não é o bispo, não é ninguém. O mais importante é a presença dele, porque é a presença dele que faz a diferença. Uma igreja sem a presença de Deus pode estar cheia de gente, mas é um mausoléu, é um lugar que não serve para muita coisa, se não houver a presença dele. Ouça bem, tudo demais, por mais belo que possa ser, ouça bem, por mais belo que seja,
as festas, as reuniões, música, por mais belo que seja esse instrumento, e são de boa qualidade, por melhor que toque os músicos, por melhor que seja o profissional, por melhor que possa ser a reunião que alguém faça, ela não tem nenhum sentido se não tiver a presença de Deus. Passa a ser uma reunião para si, passa a ser música para si, se não tiver a presença de Deus, porque a presença de Deus é que vai fazer toda a diferença. Ouça isto nessa manhã, por gentileza. Não adianta, não há valor, não há valor. Se cada reunião que se fizer aqui na igreja, seja ela em qualquer lugar, grupo pequeno ou maior, se ela não for para Deus, e quem faz a reunião não se esconder atrás da cruz, é só falar, não recebe nada, porque Deus está ignorado no meio. E este é o perigo que nós corremos, de fazer as coisas para nós. Eu tenho medo. Esse negócio de pastor presidente, pastor não sei o quê, isso é bobagem. Eu quero saber a qualidade que tem dentro do coração. O que ele traz na alma? Pode ser o melhor coral, pode ser a melhor bata, aquela vestimenta brilhando, mas se não for com uma alma rendida a Deus, não tem valor. Pode agradar pessoas, mas não agrada ao dono, que é o Senhor. E quando você olha para esse texto, e por favor, há pessoas que quando você lê o Velho Testamento, mas agora é Velho Testamento, agora, mas não aguenta. Você quer cortar a volta da Bíblia por causa de quê? Por que você não encara toda ela? Porque a Bíblia não é para você catar pedaço. A Bíblia é uma soma, é total. Eu tenho que entender isto. Eu entendo que nós estamos na graça, eu sei que é na graça. Mas na graça ainda está mandando gente para o inferno. Porque não adianta que a graça não funciona na vida de uma pessoa que não se rende a Cristo. Não adianta. Por mais que seja a graça, mas se a pessoa não se render, ela vai para o inferno. Vamos dar uma olhada para o texto agora para você entender. Eli era um sumo sacerdote. Ou seja, ele era o nível mais alto. E ele foi chamado por Deus para servir num tempo muito difícil. E ele também era juiz, porque aqui você vai descobrir que ele também serviu como juiz. Depois foi chamado para o sacerdócio. Isto quer dizer muitas coisas aqui para nós. Seus filhos eram sacerdotes que ajudavam nos serviços de Deus. Diz o texto então, o que diz o texto que nós lemos, verso 12, do capítulo 2, o que diz? Era os filhos de Eli, o que eles eram? Filhos de quem? Belial. Duas palavras dentro desta palavra Belial: indignidade, perversidade. E, dentro da linguagem natural, eram filhos de Satanás, que estava no altar, apesar de ser filho do sacerdote sumo, apesar de ser sacerdote, eles estavam no altar a serviço de Satanás.
para sujar, para manchar a obra de Deus. Era a maneira que eles estavam ali. Filho de Satanás, porque eles permitiram que este mal dominasse. Daí a tragédia, porque a tragédia não acontece no início, a tragédia acontece no final. Ouça sempre isso. Você pode fazer qualquer coisa errada, vai fazendo, mas no final tem o retorno. E este é o pior que existe. No livro de Juízes, para você agora ter uma noção melhor, espero que você ouça. No capítulo 21 de Juízes, temos aqui uma narrativa muito interessante para você entender o que aconteceu. Verso 23, do capítulo 21. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, da que arrebataram de todas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades habitadas nela. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Verso 25, para você entender, leia. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que eles achavam reto. Ou seja, em outras palavras, eles não tinham governo. E a pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela não tem governo. Quando esta pessoa não tem um freio que possa segurá-lo. A Bíblia, a palavra de Deus, se você ler e entende a Bíblia, ela nos coloca os limites, até onde eu posso, e ela diz, dali eu não posso passar. Então a Bíblia é que coloca limites na vida de um ser humano, que serve a Deus. A Bíblia não serve nada para a sociedade. Pode até lá no escritório botar uma Bíblia aberta lá em cima, lá, acender uma vela atrás, que tem escritório aí que você vai que é uma coisa bonita. Tem uma Bíblia aberta, toda amarela, tem uma estátua de São Jorge atrás das costas e ainda tem o lugar de acender a vela. Como que aquilo ali funcionasse? Oferecer para ele oferta no lugar errado. Diz o texto, Jesus não tinha microfone, falava sem microfone e todo mundo ouvia. Sabe por quê? Porque todo mundo guardava silêncio. Quando ele falava, ninguém andava nem se mexia. Eu vou me livrar deste óculos daqui a pouco, já estou me preparando para estar acabando o tempo dele. Em 1 Samuel, capítulo 3, volta uma página atrás, para você entender melhor. Capítulo 1, verso 3. O que diz ali quando Samuel estava ainda sem ser nada? Diz o texto: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli. Qual o nome das crianças? Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porção deste, e a Penina também, por mulher, e a todos os seus filhos e filhas.
Ouça bem, esses dois moços, diz o texto, que eles estavam ali para receber as ofertas. Eles eram encarregados de receber as ofertas de Deus, dos que iam levar esta oferta. E eles não souberam se comportar como sacerdotes, porque a função era receber para ser queimada e para oferecer a Deus o incenso. Então o sacerdote tinha por direito, na hora da sua comida ou que fosse, ele pegava um garfo com 3 dentes, e esta maneira, não podia comer a gordura tinha que ser queimada. Por isso, lá você viu lá, ele está dizendo, eu quero crua. Ele diz, não pode, rapaz. Você não pode fazer isso, não é assim que Deus quer, tem que ser. E ele, se não me der, eu pego na mão grande. Conhece isso, essa linguagem? Metia o garfo ali, aquela porção que ele pegasse naquele garfo, deve ser um garfo bastante grande, né? Aquela porção pertencia aos sacerdotes. Era a maneira que Deus sustentava os sacerdotes, é com porção daquilo que levavam para Deus. Por quê? Porque eles viviam a dispensa de Deus. E esta prática, era uma prática que eles estavam ali. Eu estou só dizendo a você, li esse versículo, por quê? Porque daqui a pouco nasce Samuel, que vai fazer um trabalho extraordinário, porque nessa altura Deus estava preparando alguém para substituir Eli por causa da sua maldade. Por quê? Ele não estava repreendendo seus filhos. Portanto, nós estamos aqui diante de uma situação bem grave. Ele tinha que fazer isso. Nos dias dos juízes, havia, portanto, uma corrupção moral muito grande. Como eu estava dizendo, porque as pessoas não tinham governo. E Deus chamou Eli para que ele exercesse esse sacerdote, mas ele era o responsável. E Deus disse, você vai acender o fogo para queimar o meu incenso. Esta foi a missão que Deus deu para Eli. É você que vai acender o sacerdote, o altar para o incenso, e você vai cuidar. Então Eli deveria ter cuidado dos seus filhos que estavam ministrando no altar. Só que Eli não cuidou. E ele depois começou a ouvir, pessoas vieram falar, seus filhos estão fazendo coisa errada, isto aí tem um preço. Isso aí vai custar alguma coisa. E Eli, como todo pai, que vai repreender os filhos, olha, meu filho, isso não é bom não, meu filho. O pai não tem aquela coisa de dizer, não vai fazer porque eu sou o pai, acabou. Não é assim que a gente faz. Quantos pais é igual a todo mundo aqui, passa a mão na cabeça dos filhos? Ninguém levanta a mão, né? Crente que eu vou acreditar. Não é assim que a gente faz? Se é dos outros, a gente manda matar, né? Você viu que os filhos dos outros sempre erram? O da gente nunca erra, né? Coitadinha, mamãe, coitadinho do meu filho. Eu disse quinta-feira à tarde no culto, tem mãe que é capaz de passar a mão na cabeça de homem com 35 anos e coitadinho do meu filho, coitadinho dele. Meu filhinho já comeu hoje? Separa da mulher e volta para dentro de casa. A mamãe, coitadinho do meu filho, ele não voltou, né? Em vez de dar um chega para lá, vai embora, vai cuidar da sua família, cara. Eu sei que não tem ninguém aqui, graças a Deus. Se tiver, nem tem coragem de falar que você é uma paparicadora de filho. A verdade é que nós estragamos a vida de pessoas. Nós estragamos. Então o que aconteceu com isso? Aqui é mais grave, porque Eli estava vivendo um momento grave no seu sacerdócio. E Deus então tinha falado, vamos ver algumas coisas que eles faziam, essa garotada boa sacerdote.
Versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como deitavam, olha que coisa séria, deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mal proceder. Não, filho meu, porque não é boa essa maneira de você, porque não é boa. Fez como todo mundo faz, aquela repreensão branda, aquela repreensão que não atinge o alvo. Isto é muito perigoso. Então, por causa da pecaminosidade de Eli e seus filhos, Deus então volta para um líder. E para que este novo líder se estabelecesse, Deus então faz o que ele gosta de fazer, como merece. Ele destruiu a todos eles. Vamos ver o que está acontecendo aqui para você ver esse texto. Ele é muito grande. No capítulo 4, diz a palavra de Deus que por causa deste mal, o que aconteceu? Israel sofre uma derrota tremenda. Por causa deste mal, quando teve que lutar, eles não tinham força. As forças deles estavam minadas pela rebeldia, pela maneira errada. Eles não podiam lutar. O que aconteceu? Vamos ver aqui para a gente ter uma ideia do que aconteceu. No verso de número 5 do capítulo 4, diz assim: sucedeu que vindo a arca da aliança, por que eles trouxeram? Depois que sofreram essa derrota, me olha um instantinho primeiro. Depois que eles sofreram essa derrota, o povo ficou assustado. O que é que aconteceu com a gente? Será que Deus não está no nosso meio? Será que Deus, porque eles não estavam vendo o mal que estava acontecendo. O que eles fizeram? Eles começaram: será que Deus não está com a gente? Por que morreu 4.000 e fugiu? O que é que eles fizeram? O povo então, ouça bem, o povo disse assim: olha, vamos levar a arca e vamos levar dentro da guerra. E quando a arca chegar ali, vai morrer todo mundo. Você sabe o que aconteceu? Quem é que trouxe a arca na mão? Você viu? Ofni e Finéias. 2 camaradas imundos, 2 que estavam completamente corrompidos, vêm eles com a arca na mão. Sabe o que aconteceu? Não só levaram a arca, como mataram os 2. Porque a arca era de Deus, mas quem estava carregando estavam impuros e não tinha autoridade para vencer esta batalha. Portanto, Eli foi duramente punido, porque ele deveria ter chamado os seus filhos à responsabilidade, tirado do altar e botado outro. Ele podia fazer isto. Ouça o que eu vou dizer: a pior coisa que tem na vida de uma pessoa é você tentar acalentar erros ou acoitar coisas erradas. Isso é perigoso, muito perigoso. O que aconteceu? Esses rapazes morreram. E aqui você vê, à frente, eu estou pulando um pouquinho a história para você ver, porque eu vou terminar falando algumas coisas mais. Então correu um homem de Benjamim, saído, verso 12 agora do capítulo 4, saído das fileiras, e do mesmo dia chegou a Siló e trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera
porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus que eles tinham levado. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas a toda a cidade, prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é este? Então se apresentou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. O que está escrito? Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos já tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou que saí das fileiras delas e fugi. Perguntou Eli: que sucedeu com meus filhos? Então a resposta foi o quê? Verso 17, leia. Então respondeu o que trazia a nova, disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéia, morreram, são mortos, e a arca de Deus foi levada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porque Deus tinha dito a ele: rapaz, isto não vai ficar barato para você. E esta punição foi grave. Não só morreu seus filhos, ele também morreu, como ele destruiu o sacerdócio. E agora levanta Samuel, que foi aquele que conversava com Eli, ouvindo de Deus e falando com ele. E aqui nós começamos então com a vida de Samuel, que dá início à era profética. Israel sofre, portanto, uma derrota tremenda. Após a derrota, o povo manda trazer a arca, que eu estava dizendo, e não resolveu o problema. Morreu os filhos de Eli, Eli também morreu. O que eu vou dizer a você no final? O que eu posso dizer a você? Irmãos queridos, irmãos, irmãos queridos, alô, irmãos queridos, ouça o que eu vou te dizer. Precisamos ter cuidado, pois ninguém vence uma batalha se não estiver dentro da vontade de Deus. Há pessoas cristãs lutando e não vence. Por que não vence? Porque isto aqui não está sendo cumprido. Está negligenciando a palavra. Como você vai enfrentar esse mundo hostil, Satanás, se você não estiver cheio do Espírito de Deus? Então, vida cristã não é uma coisa fácil. Vida cristã é algo importante, porque dentro deste mundo que eu estou vivendo e você vivendo, eu preciso estar seguro na palavra. Por quê? A Bíblia vai te responder: porque aqueles que são de Cristo. Você conhece esse versículo? Porque aqueles que são de Cristo, o que acontece? O maligno não toca. Subentende o quê? Que aqueles que não são de Cristo estão vulneráveis. E o inimigo pode brincar. Finéias e Ofni brincaram com coisas sagradas, com coisas de Deus. Ouça que eu vou terminar dizendo: não vamos brincar com aquilo que é santo e que é de Deus. Eu tenho preocupação com tudo isto aqui, mesmo dizendo que isso não tem valor nenhum, como eu disse, se Deus não estiver no comando. Mas eu tenho preocupação, não é com quem toca piano, é com a vida do tocador. Eu não tenho preocupação com o baterista, mesmo fazendo barulho demais até. A minha preocupação não é com a bateria, é com o baterista.
Eu não tenho problema com a viola nem com o violão. Eu tenho problema com aqueles que estão atrás. Porque nós somos ministradores no altar de Deus. E nós temos que ter esse peso de responsabilidade, de saber que isto é uma coisa séria. Porque nós estamos aqui tratando com pessoas que entram aqui, que ainda não conhecem o Evangelho. Estão em busca de ouvir alguma coisa de Deus. Porque tem muita gente decepcionada com a igreja. Tem gente decepcionada com a igreja, com movimentos. E eu conheço um pastor que você conhece muito, que disse o seguinte, que ele vai parar de trazer cantor evangélico na igreja dele, de fazer movimentos, porque diz que faz muito movimento, mas não deixa nada de saldo. Irmãos, pisar no chão firme. Vamos servir a Deus. Vamos colocar diante de Deus. Nós somos, como disse Pedro, sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus para oferecer louvor e adoração. Esta é a nossa função. E que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos proteja. E eu poderia falar mais dessa tragédia, do que é ver um pai morto com seus 2 filhos, e acabou um sacerdócio, por causa de irreverência com as coisas de Deus. E quando eu falo, para a gente ter cuidado de não ficar levantando e ir lá fora e voltar, eu estou dizendo o quê? Vamos proteger aqueles que estão sentados, ouvindo e meditando na palavra. E a gente desperta a atenção deles. Vamos orar ao Senhor, vamos, querido Pai. Senhor, essa palavra é difícil, Pai, é muito difícil. É difícil porque ela bate pesado na gente, Senhor. Senhor, ela bate muito na gente, ó Pai. Mas, Senhor, que bom que nós estamos aqui para apanhar. Porque nós sabemos que a vara do Senhor corrige. Que a vara do Senhor, ela não mata, ela edifica. Ela transforma o ser humano. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra saia aqui no coração de cada pessoa, para se preocupar, não com a vida dos outros, mas com a sua própria vida. Cada um de nós possamos sair daqui, Senhor, sabendo que trabalhar com o Senhor e lidar com as coisas do Senhor exige de cada um de nós responsabilidades, afinco com a tua palavra, porque estamos aqui a serviço até o dia que o Senhor nos chamar para a glória. Abençoa cada um dos teus filhos que vieram aqui nesta manhã e leva esta palavra no coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.